boa noite. Canal Crie Consciência, falando sobre inveja. Nós vamos começar assim uma série às quartas-feiras. Está começando com a série de hoje, com a inveja, mas vai ser uma série toda quarta-feira, colocando sobre esses sentimentos que todas as outras pessoas têm, menos a gente. Né? Vocês sabem que eu adoro pegar a parte de cutucar a coisa, né? Realmente, não de um jeito não muito sutil, indo direto ao assunto. Então, para falar de inveja, é aquele ponto básico, né? A gente chega na fase, nós estamos com tecnologia, todo mundo buscando ascensão, todo mundo buscando a luz, todo mundo buscando assim, a autoevolução, o autoconhecimento, a espiritualidade, os caminhos da espiritualidade. E é a fase da humanidade onde ninguém, né, saiu uma pesquisa esses dias, quer dizer, esses dias não, ano passado saiu uma pesquisa muito interessante, onde ninguém tem inveja, mas todo mundo, de alguma forma, tem alguém que sente inveja de si mesmo. O que já chega a ser um tanto quanto preocupante, porque se ninguém tem inveja, mas todo mundo tem alguém que sente inveja de si, a pessoa está onde? Né? A gente está pensando, eu penso assim, seriam obsessores desencarnados invejosos, fantasmas, pessoas assim realmente que de certa forma já morreram, mas morreram e sentem inveja daqueles que estão ainda aqui nessa vida, mas enfim. O importante é o seguinte, por incrível que pareça, nós estamos numa época onde as redes sociais e a grande incidência, né, de tempo com as redes sociais tem levado muitas pessoas à depressão. Muitas pessoas a crise de ansiedade, muitas pessoas a síndromes diversas. E aí é nesse ponto que eu quero chegar, a trabalhar a questão de que inveja nada mais é do que um sentimento que todos nós temos. Não é um sentimento que só alguém que tem... Não, todos nós, em algum ponto, temos inveja de alguém. Temos inveja de alguma situação. E isso só é ruim caso eu não reconheça, caso eu queira camuflar a situação. Né? Não, claro, as pessoas que vão assistir esse vídeo, já são pessoas iluminadas. Mas, por favor, compartilhem com aqueles que vocês sabem que ainda não chegaram ao caminho da iluminação. E precisam de um pouco mais de informação sobre isso. Porque o que acontece, às vezes as pessoas chegam para mim e colocam: como é que a pessoa pode ter inveja de mim? Eu não tenho nada. E o mais comum não é as pessoas terem inveja de coisas, não que isso não exista, mas as pessoas terem inveja da felicidade. Né, da felicidade alheia, realmente ter inveja das conquistas, do quanto aquela pessoa é feliz. E, pasmem, é comum às vezes até uma pessoa numa situação extrema, de extrema dificuldade ou de muita deficiência física, mas que aquela pessoa demonstre estar feliz, demonstre ser feliz com a vida, as pessoas terem inveja. E aí o título do vídeo é com base numa pergunta que uma vez me fizeram. Uma amiga me fez. Da mesma forma que no sábado a questão foi trazida também por uma pessoa, hoje não é diferente. Como é que eu lido com a inveja do outro? E é uma pergunta interessante, né? Porque... para pensar, nós temos no mercado uma infinidade de objetos e serviços para lidar com isso. Nós temos
desde patuás, nós temos olho grego, nós temos olho turco, nós temos trabalhos, pais de santo, nós temos ebós, nós temos uma infinidade, nós temos orações para lidar com inveja, nós temos, enfim, um mercado bastante ostensivo, né? Bastante ostensivo. E foi muito interessante, porque quando a pessoa virou para mim e falou assim, sabe, como é que você lida com inveja do outro? E eu virei para ela e falei assim, não lido. E ela, não, mas tem pessoas que têm inveja da gente, que tem inveja do que a gente consegue e tal. Eu falei, bom, a pessoa querer o que eu fiz, querer ser igual a mim é bacana, né? É legal essa ambição. É muito errado quando alguém chega e porque construiu um comércio e aí outra pessoa vai fazer também, ou começou a atuar em alguma parte, ou vamos colocar eu como terapeuta. Tem clientes minhas que depois de um determinado tempo se descobrem terapeutas, se descobrem. Agora imagina que absurdo eu achar que a pessoa não poderia também passar por esse processo, não poderia... seria uma falta de autoconfiança, uma falta de realmente acreditar no meu trabalho absurda, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo no mundo, tem, enfim, na minha área e em qualquer outra. Professores podem ser professores de todas as formas, a parte de comerciantes. Então, e aí ela pegou e colocou, e como é que eu faço? Né? Como é que você faz? Porque as pessoas ficam assim, elas cobiçam. Tá bom, normal. Tá, e o que você faz? Nada. Não, mas aquela pessoa fica com raiva de você e ela não quer você daquela forma, você não faz nada. Eu falei, não faço nada. Ela, por que não? Eu falei, porque é inveja do outro. Não é minha. E eu lido com a minha inveja, eu lido com os meus problemas, eu lido com as minhas limitações. Se por acaso, teve uma vez que eu passei por uma situação que eu rio de mim até hoje, eu estava saindo do banco, né, estava no meu carro saindo do banco, e foi muito interessante, porque era fácil sair, eu ia dar uma ré, já saía com o meu carro, e uma moça pegou e parou na minha traseira. E no que ela parou na minha traseira, aquilo ali já me tirou do sério, porque eu já ia ter que manobrar o carro. Já ia me dar trabalho. Não obstante isso, a pessoa estava, né, era uma moça magrinha, jovem, calça jeans, blusinha, tal, não sei o quê. E eu fiquei com mais raiva ainda. E de repente eu olhei no retrovisor e falei assim, cara, toma vergonha na cara. Porque das duas uma, ou tu emagrece, ou você faz alguma coisa por onde ou deixa a moça ser bonita. Né? As pessoas podem viajar, as pessoas podem melhorar, as pessoas podem evoluir, como eu também posso, ou não. Porque concordam? Depende de quem a minha evolução, a minha melhora? De mim. Não depende do outro. Não depende do outro que eu tenha uma qualidade de vida melhor. Não depende do outro eu sair da minha insatisfação, depende de mim. E aí, se por acaso aquela situação me incomoda de alguma forma, eu não tenho que olhar para a situação em si. Eu tenho que ver o porquê que aquilo está me incomodando tanto. E não é a pessoa que tem que deixar de ser daquela forma para que eu me sinta melhor. E aí a gente chega num ponto, né, que é a real inveja. A inveja não é necessariamente a cobiça, tá? A inveja é, igual eu estava comentando com um cliente, eu querer que o outro deixe de ter, ou que o outro deixe de ser, ou que o outro deixe de existir, tecnicamente falando, para que aquilo não mostre para mim o quanto eu poderia ser diferente, para que aquilo não me incomode mais. E aí eu vejo uma pessoa que se cuida, uma pessoa que está sempre sorrindo, uma pessoa que realmente tem uma vida mais tal. E aí eu pego
e fico com raiva e começo a perseguir aquela pessoa, achando que aquela pessoa não poderia existir, que aquela pessoa é uma fraude, difamo e tudo mais. Aí chega no ponto, se aquela pessoa, tá? Se aquela pessoa ficar preocupada com a minha inveja, aí ela tá com problema. Porque ela vai entrar na mesma frequência negativa que a minha. De alguma forma, o meu incômodo acha eco ali. De alguma forma, o incômodo, né, que eu sinto pegou a baixa autoestima da pessoa, onde ela se questiona. Porque, gente, se inveja realmente provocasse alguma coisa de tão negativo na nossa vida, se inveja fosse uma coisa que destruísse a gente, que realmente fizesse com a vida andasse para trás, nós não tínhamos pessoas bem-sucedidas no mundo, nós não tínhamos artistas, nós não tínhamos os filósofos, nós não tínhamos pessoas que têm uma infinidade de admiradores na mesma monta ali, que tem uma quantidade de invejosos absurda. Entende quando eu quero falar assim, olha, como é que eu lido com a questão? Cara, eu simplesmente sigo. Que nem colocar aqui, como é que eu ajudo alguém que sente inveja de você, mas você quer bem? Não ajuda. Não ajuda. E isso não é indiferença, isso não é a parte de não gostar, é literalmente a parte de respeitar o outro, porque eu não tenho como ajudar alguém que não quer ajuda. E aliás, que enxerga muitas vezes que o problema sou eu. Que eu deveria estar mal para que essa pessoa se sinta bem. Então, igual a Aline colocou aqui, olha, se afastar de pessoas invejosas é errado? Não. É natural. É natural, igual eu sempre falo para vocês, a gente tem formas de fazer caridade com pessoas que realmente precisam, e isso vai desde pessoas que precisam de uma conversa, que precisam de ser ouvidas, precisam até a parte de assistencialismo real, a parte de auxiliar pessoas a resolverem as suas questões, a resolverem as suas relações, a resolverem as suas vidas, entendem o que eu estou colocando? Eu não falei em momento nenhum a parte de resolver as questões pelas pessoas, em momento nenhum a parte de resolver os relacionamentos, mas a parte de auxiliar com que a pessoa resolva, auxiliar com que a pessoa veja. Então, funciona assim. Uma pessoa, dando um exemplo dentro de uma metáfora, para que se entenda um pouco o que eu estou querendo dizer com isso, para que se entenda que não é uma questão de indiferença, certo? Uma pessoa chega para você e vira para você com raiva, porque você enxerga e ela tem catarata. E ela tem raiva de você porque você está feliz enxergando, enquanto ela tem catarata. O que você pode fazer? Olha bem, o que eu posso fazer por você é te indicar um médico. Por que você não opera? Por que você não procura ajuda? Por que você não procura transformar a tua vida? Olha, você também pode ser feliz, você também pode enxergar. Não é uma coisa exclusiva minha. Ter amigos não é uma coisa exclusiva minha. Enxergar não é uma coisa exclusiva minha. Eu demonstro ser feliz, mas ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Ninguém tem... Porque vamos combinar, gente, uma pessoa que ri o tempo inteiro está em surto. Da mesma forma que uma pessoa que chora o dia inteiro, que reclama o dia inteiro, que grita, que entra em ataques, está em surto, uma pessoa que ri o dia inteiro também está em surto. Então nós temos realmente essas oscilações. Todo mundo, isso é do ser humano. Então quando eu pego, entendo isso e viro para a pessoa, olha, procura ajuda. Eu quero ver você feliz, eu quero ver você enxergando também.
e a pessoa continua com raiva, porque além de tudo, eu não me predispus a estar no mesmo campo que ela, para que ela não se sinta mal, já que ela não quer procurar ajuda, já que ela não quer procurar uma forma de trabalhar o próprio caminho, a própria vida, eu tenho que deixar aquela pessoa. Por quê? Porque o caminho para que ela melhore depende dela. Depende dela do movimento, não depende dela querer. Depende dela querer. Uma vez eu atendi um senhor e foi um caso muito interessante, eu achei que ele nunca mais fosse voltar, tá? Até me surpreendi quando o cliente voltou. E fez toda a sessão, tal, eu sou terapeuta holística e terapeuta floral, a pessoa quando vem aqui, tratamento à distância, a gente passa a receita do floral. Quando a pessoa vem no consultório, a pessoa já leva o floral daqui. E aí eu peguei, entreguei o floral dele, eles estavam indo embora, e aí ele virou pra mim e falou assim, eu só quero deixar uma coisa clara pra senhora. Eu falei, pois não. Isso aqui eu não vou tomar não. Eu sei que a senhora me deu isso aqui, tal, isso aqui eu não vou tomar não. E aí eu, tranquila, calma, quem me conhece, né, sem alterar a voz, cheguei pra pessoa e falei assim, olha meu senhor, se o senhor vai tomar, não tomar, dá pra sua esposa, dá pro cachorrinho, jogar na privada, botar na reciclagem, não é problema meu. Um, porque tá pago. Dois, porque se o senhor tomar ou deixar de tomar, não muda em nada a minha vida, muda a sua. O senhor é que escolhe se quer que a sua vida realmente, o senhor me procurou, o senhor escolhe se o senhor quer que a sua vida realmente melhore e os seus relacionamentos melhorem ou não. Fala pra vocês, gente, quando ele pegou e ligou marcando o retorno, eu me surpreendi. Mas muitas das vezes eu falo, a gente fica contornando o que falar para não deixar o outro chateado, para não deixar o outro magoado, para não deixar... E aí eu tô sendo falsa, mas não no sentido de ser falsa assim de propósito, sabe aquela falsidade de querer enganar o outro de propósito, mas muitas das vezes eu tô deixando de falar para aquela pessoa o que ela realmente precisa ouvir para conseguir alterar o padrão, para conseguir sair da posição de vítima, sair da posição de infeliz e entender que a única pessoa responsável por alterar o trajeto dela é ela mesma. Porque vamos combinar, nenhum de nós consegue nada sem esforço. Sob hipótese nenhuma. Né? Mesmo quem tenha uma certa condição, tem suas responsabilidades. Nós temos problemáticas na vida humana, desde problemáticas emocionais, psicoemocionais, familiares, de trabalho, de autossuperação, em que realmente demandam que eu me supere, demandam que eu me trabalhe, demandam que eu realmente vença os meus limites. Então é um engano absurdo a pessoa achar que porque aquela pessoa ali está bem sucedida, ela não se matou de estudar, ela não se esforçou, ela não venceu os próprios bloqueios, ela não venceu os próprios limites, ela não venceu os próprios medos, ela não superou o medo do incerto, ela não passou pela parte da incerteza do será que vai dar certo, será que eu sou bom o suficiente. Tudo isso, ninguém chega a determinado ponto sem fazer a parte da escalagem. É o que eu falei para vocês na live de sábado. Ninguém, se não fizer a parte da escalagem, ninguém chega. Agora, é muito mais fácil eu acreditar para a pessoa, quando a pessoa tem inveja, que aquela pessoa ali é mais favorecida do que eu. É mais fácil. E quem sou eu para forçar a pessoa ou falar para ela que ela não pode ver assim?
se é a única forma que ela consegue enxergar. Entendem por que eu dei o exemplo da catarata? Porque na catarata, a pessoa não vê não é porque ela não quer. Ela não vê porque ela não consegue. Ela não melhora porque ela não quer. Existem possibilidades de buscar ajuda médica, buscar cirurgia, mas o medo de sair daquela situação, o medo de não conseguir, o medo de não saber lidar com aquilo, é isso que trava a pessoa. Não é a catarata em si. Então, como é que eu lido com essa pessoa? Respeito. Eu não preciso, se eu sei que para alguém incomoda a minha felicidade, ou para alguma pessoa ela tem dificuldade de lidar com o fato de enxergar que eu consigo superar alguns limites, mas ela ainda não, para que eu vou falar para ela as minhas conquistas? Para que eu vou fazer essa pessoa se sentir pior ainda? Não, mas eu gosto dela, eu quero que ela fique feliz por mim. Eu tenho que entender que ela não consegue. E tá tudo bem, vão ter N pessoas que vão ficar felizes com você e que vão estar felizes por você. Mas eu tenho que entender que a limitação é daquela pessoa, ela ainda não consegue fazer isso e tá tudo bem. Então, para que todo mundo entenda, a questão assim, a parte de primeiro, eu não lido com a inveja do outro, eu sigo adiante, porque é muito mais provável que com o meu exemplo o outro desperte. Nós não estamos numa época, gente, vamos combinar, o nível de intolerância está absurdo. Então não é a parte de eu não tenho que parar para provar nada para ninguém, para convencer ninguém de nada, para fazer com que a outra pessoa perceba que eu não sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa legal que gosta dela. Não, nós estamos numa época de extrema intolerância. Então, por mais que eu queira que a outra pessoa veja diferente, a pessoa vai enxergar o que ela quer. Voltando ao exemplo da catarata, por que ela enxerga o que ela quer? Porque ela não busca qualquer outra situação para enxergar diferente. Se o problema é a visão, médico. Se o problema é a parte da depressão ou a parte de qualquer outro transtorno, né? Nós temos o toque de pensamentos, nós temos a depressão, nós temos o pânico, nós temos N situações que quanto mais as pessoas estão ficando em redes sociais, quanto mais as pessoas ficam nesse mundo ilusório, tem piorado muito. Para isso, você tem auxílio. Você tem auxílio de terapia, você tem auxílio médico, você tem auxílio... consegue... Aí a pessoa assim, não quer tomar remédio, tudo bem. Vai fazer um curso de meditação. Vai aprender a trabalhar propriamente. Vai entender quais os alimentos, né? Vai reduzir o teor de açúcar. O açúcar realmente é muito, assim, muito tóxico para a parte neurológica. Eu não estou falando que é para as pessoas deixarem de comer doce, mas entenderem que o excesso de açúcar interfere sim. Como nós temos alimentos inflamatórios, como nós temos... mas eu não quero. Vai fazer um exercício físico para liberar endorfina. Mas eu não tenho energia, eu não gosto de academia, eu não gosto de exercício. Vai fazer meditação. Isso é para mim, não é para mim, eu não consigo. Desculpa, gente. Colocaram aqui, tem inveja da sua clareza mental, o que eu faço com isso? Muito bom. Vamos conversar depois para você fazer meditação, tá? Eu sei que você consegue. De boas. Mas assim, para aquela pessoa que para cada solução que você apresenta, a pessoa apresenta uma dificuldade. Para cada coisa que a pessoa coloca, a pessoa realmente trava
né, dizendo por que ela não consegue. Se coloca da dieta, mas eu não consigo fazer 5 meses. Se coloca do exercício, mas eu não consigo fazer exercício, não é pra mim. Você coloca da meditação, mas eu não consigo ficar parado. Você coloca de mindfulness, mas isso eu também não consigo. Você coloca pra pessoa, aprende a respirar, não consigo, porque quando eu vejo já foi e tal. Cara, então vai tomar medicação. Mas eu não quero tomar medicação. Então aceita a situação que tu vive, cara. Porque até, com o perdão da palavra, aceitar a merda é opção. É isso que a gente tem que entender. A pessoa que está com inveja, ela quer continuar naquela situação, ela reclama, mas não faz nada para sair. Ou seja, ela quer, eu tenho que permitir que ela fique. Por quê? Porque a escolha é dela e ela vai ficar o tempo que for necessário até que aquilo sufoque tanto que ela busca ajuda. Muitas das pessoas buscam ajuda de forma consciente, a grande maioria, né? A grande maioria, muitas das pessoas assim, tem que chegar realmente no fundo do poço e buscam auxílio, buscam ajuda. Muitas pessoas recebem ajuda intermediada por terceiros. Alguns têm que chegar no processo de internação. Muitas pessoas acabam, por uma questão dessas, entrando em vícios, não conseguindo lidar, né? Nós temos muitas pessoas com bloqueios ou com dificuldades, com neurodivergências, né? Como tem se falado muito. Então, desde autismo, TDAH, dislexia, onde a pessoa não consegue se encaixar no contexto, não consegue se encaixar ali naquela normalidade que eu sempre falo para vocês, não existe, mas as pessoas teimam em querer fazer essa propaganda bonitinha de margarina, e aí acabam entrando pro vício. E aí, quando acabam entrando pro vício, a grande maioria, alguns, né, eu já tive caso de cliente que só realmente despertou a hora que viu o amigo morrer de overdose. Agora, nós temos casos em que a pessoa, por conta de perceber o quanto aquilo está fazendo, busca ajuda. E tem os casos onde a família, ou um amigo, ou alguém próximo acaba internando a pessoa compulsoriamente porque ela não tem mais condição de sair daquilo. Voltando, então, para o ponto, o que é importante? Eu sei que a pessoa tem inveja, eu sei que a pessoa não consegue lidar com aquilo, eu sei que a pessoa se incomoda comigo, ok. O que eu faço com isso? Nada, gente, pelo amor de Deus. O que atrasa a minha vida? É a inveja do outro? Não é a inveja do outro. É a minha negatividade de não admitir a inveja do outro. É a raiva que eu fico porque o outro está me invejando. E toda vez que eu acho que o outro não pode ser de determinada forma, que o outro não pode, eu entro no padrão negativo. E isso atrasa a minha vida, porque em vez de eu estar cuidando da minha vida, eu estou cuidando da inveja do outro. E aí eu vou gastar uma fortuna, vou fazer um trabalho, porque um pai de santo, porque uma mãe de santo colocou. E eu falo, gente, pai de santo, mãe de santo não fica rico, é óbvio, né? Eles colocam, a religião não permite, nós temos... Mas nenhum filho de santo também? Os seguidores do santo também não? E não colocando nada, tá, gente? Todo mundo sabe, eu sou espiritualista, sou filha de santo, tá? Tenho uma infinidade de segmentos, eu falo que eu sou tudo num pacote só. Não tenho uma crença rotulada, mas a parte de assim, como é que aquilo que falam que vai dar resultado não dá nunca? Por quê? Porque a problemática não está fora, a problemática está dentro. Sou eu. Eu que entro no padrão negativo porque não aceito, porque não tolero a pessoa daquela forma, porque não consigo lidar com aquilo, não aceito, e aí eu entro na negatividade, eu coloco meu padrão mental pensando só naquilo, justificando o fato da minha vida não ir para frente ou não melhorar, não pela minha falta de esforço, não pela falta de eu buscar outras oportunidades, não pela falta de eu me melhorar,
mas simplesmente é muito mais fácil botar a culpa no outro, né, gente? Vamos combinar. Eu acho muito legal essa questão. Eu acho que todo mundo devia, de vez em quando, sabe, aproveitar assim para dar uma relaxada, tirar o peso das costas, né, cara? Vamos pegar a questão de terapia, né? A culpa é sempre da gente. A Ká que coloca direto, às vezes, né, na terapia, os memezinhos, né? Tipo, a culpa, a terapeuta colocando que eu sou o único responsável pelos meus problemas. Então, vamos tirar esse peso das costas e vamos colocar um pouco no outro. É muito mais legal. Eu concordo com vocês. Acho que eu vou começar a mudar. Eu vou mudar a live. Vou mudar, vou colocar se a gente pode. Vou fazer o seguinte, ó, a gente pega, aproveita a inveja do outro, tá? Se dá férias, assim, 30 dias, tá bom? 30 dias, a gente se dá férias colocando a culpa no outro. A vida vai ficar uma merda, tá, gente? A vida realmente vai desandar, vai atrasar, você pode acabar perdendo prazo, ou então não aprimorar algumas coisas que você poderia aprimorar, não cuidar de algumas coisas que você deveria aprimorar e tal. Ah, mas vamos combinar, são só férias, é só um tempinho ali pra tu dar uma respirada e beleza, aí tu pega de volta. Não, realmente, a vida é minha, a responsabilidade por ela é minha, então a pessoa que tem inveja de mim é uma pessoa bacana, que mostra que eu tô fazendo alguma coisa legal, né? Porque só tem inveja de alguém se aquilo tá funcionando. Olha que bacana. A pessoa não vai ter inveja de mim se eu estiver doente, se eu estiver morrendo, se eu estiver triste, chorando, se eu estiver sozinha, se eu estiver reclamando da vida, se eu estiver com dor de barriga. Alguém tem inveja de dor de barriga? Não tem, né, gente? Então, acho assim, ninguém vai ter inveja disso. Deixa eu colocar o carregador que a pessoa aqui esquece, tá? Pronto. Voltou. Pronto, perdão. Então, assim, ninguém tem inveja dessa parte da gente estar em sofrimento. Então, se alguém está com inveja, é porque você está fazendo alguma coisa bacana. Total, total. Eu vou colocar aqui, olha, é melhor imaginar que nós estamos sendo fontes de inspiração. É exatamente isso. E aí, isso me motiva a ser mais fonte de inspiração. Para quê? Até para que aquela pessoa que esteja com inveja, até aquela pessoa que não esteja conseguindo, de repente, entenda o processo e se inspire. Ou não. Ou não, o afastamento vai ser natural. Muitas das vezes não sou eu que tenho que mostrar para aquela pessoa que ela tem que pegar ou que ela tem que mudar, não que alguém tenha que qualquer coisa. Vocês sabem que a minha opinião é que ninguém tem que nada. Se eu acho que eu tenho que melhorar, melhoro eu. Se eu acho que não tem que comer carne, quem não vai comer sou eu. Se eu acho que eu tenho que meditar, quem tem que meditar sou eu. Não acho que o mundo tem que fazer, não. Todas as especificações que eu tenho, eu trago pra mim. E aí, eu posso o quê? Auxiliar pessoas, ensinar caminhos pelos quais eu passei, até porque nenhum professor ensina a ler e escrever sem saber. Vocês já viram isso? Algum professor analfabeto alfabetizar? Não tem. Então, da mesma forma que nenhum professor analfabeto alfabetiza, eu também só tenho como passar com credibilidade para as pessoas os caminhos pelos quais eu trilhei. E falar assim, olha, vai por aqui. Faz esse processo. Ah, você está se sentindo assim? Sim, funciona assim mesmo. Você vai se sentir assim, mas ó, melhora. Depois passa. Então, são assim, processos que eu preciso realmente ter para mim, admitir para mim aquilo e entender que o processo do outro é do outro. Que não é porque eu já sei, não é porque eu já passei de ano, não é porque... Vocês querem entender? Vamos dar um outro exemplo assim que eu acho muito legal, que dá para entender bem essa questão de como que eu lido com a inveja. Não é comum quando a gente está na escola, porque lembra, né? Eu sei que para muita maioria aqui, inclusive para mim faz muito tempo, mas a gente lembra. Quando você está na escola, que você ainda é muito novo, você acha muito legal aquele pessoal maior.
dá uma inveja, dá uma vontade de estar lá. Para pensar, se eu achasse que porque eu queria estar naquela posição, mas eu acho que eu não consigo, eu resolvesse que aquelas pessoas não poderiam estar ali, e aquelas pessoas ficassem preocupadas comigo e voltassem anos do ensino deles para poderem estar no mesmo estágio que o meu, para esperarem o meu processo de aprendizagem só para eu não ficar chateadinho. Tem o menor cabimento. Outro ponto é quando numa turma, a turma passa de ano e o meu amigo repete. E acha ruim porque ele repetiu e acha que eu tenho que estar e começa a ficar com raiva porque eu passei de ano e porque eu tô bem e porque eu tô com amigos e porque... E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou pedir na direção da escola para eu repetir de ano para o meu amigo não ficar chateado? Não, eu vou continuar estudando. Esse meu amigo vai continuar estudando. Cada qual vai entender que está num período de educação diferente, num período de aprendizagem diferente. E se a amizade for real, ela continua independente se mudou o ano, se mudou a escola, se mudou... Agora, se o meu amigo que repetiu não consegue lidar com a situação de eu ter passado de ano e preferia que eu tivesse repetido para ele não se sentir bem, é aquela questão, eu sou amiga dele. Mas não necessariamente essa outra pessoa seja minha amiga. Eu consiga me ver dessa forma, eu consiga realmente... Tem pessoas que estão num mundo tão intrínseco, tão voltados para si, tão voltados para a mesma dor, que elas não enxergam nada além daquilo. E eu tenho que respeitar. A questão de se pessoas estão me invejando, se pessoas estão com raiva de mim e aquilo me incomoda. Primeiro ponto primordial, eu tenho que ver aonde eu estou invejando quem. Nada me incomoda se não for espelho, tá? Nada incomoda se não for espelho. Se a inveja do outro comigo está me incomodando, eu tenho que descobrir o que eu invejo. Eu tenho que descobrir o que me incomoda. O porquê que aquilo ali está pegando em mim a ponto de eu estar mais presa naquilo do que realmente entendendo que aquilo é um processo da outra pessoa e que eu não posso fazer nada contra aquilo. E isso, gente, vale para todos os sentimentos. Vale para tudo. Vale para inveja, vale para maledicência, vale para ira, vale para raiva, vale para medo. Se o que o outro faz me incomoda, eu tenho que achar onde aquilo está dentro de mim. Não, às vezes, necessariamente do mesmo jeito que aquela pessoa está colocando, ou do jeito que a situação está sendo apresentada. Mas eu tenho que descobrir aonde em mim isso pega. Quer seja na baixa autoestima, quer seja na parte de realmente, às vezes, também me comparar a outras pessoas e achar que eu nunca vou chegar naquele patamar, e aí eu também estou no mesmo processo. E aí, por isso, se eu estou achando que eu nunca vou chegar naquele patamar, e isso pode me dar uma certa raiva, que a gente nunca admite que tem, a inveja que o outro sentir de mim vai me incomodar. E é muito comum a gente achar assim, não, mas eu não tenho nada para a pessoa sentir inveja de mim. Onde já se viu a pessoa perder tempo comigo? A pessoa não está perdendo tempo com você, meu amor. Você está perdendo tempo com a pessoa. A pessoa que sente inveja, ela sente inveja de você e o resto do Facebook inteiro. De você e de todo o Instagram.
de você, da Rainha Elizabeth e de toda a torcida do Flamengo. Desculpa, a pessoa que sente inveja, ela não sente inveja de você. Ela sente inveja. Ponto. A gente tem que sair dessa vaidade besta de achar que todo negativo do outro é só com a gente. Aquilo é uma característica da pessoa com a qual ela não consegue lidar. Não é com relação a você. A gente tem que sair dessa parte assim, dessa parte que nos fala do ego tão bonitinha, né? De momento lírios do campo, momento última bolacha do pacote, de achar que a pessoa é daquele jeito comigo. Não, a pessoa é daquele jeito. Ah, mas eu não gosto. Seja diferente. Simples. Não seja. Não tenha inveja. Cuide da sua vida. Alimente as suas buscas, alimente as suas conquistas. Da mesma forma que você inveja outros que conseguiram, vai atrás do esforço que essas pessoas fizeram. Trabalhe a autoinspiração. Aonde que aquilo ali está me pegando? Aonde que é o meu limite? Aonde que a coisa pega? Concordo. Imagina se a pessoa tem né, a questão da Rainha Elizabeth, se a pessoa tem inveja até da Rainha Elizabeth, do restante, é inveja pro resto da vida. Né? Resto da vida, encarnação, próxima. A pessoa colocou que a rainha não vai morrer. Então, de fato, não tem muita salvação no mundo. Mas, tirando essa parte, brincadeiras à parte, é bem essa questão. A gente tem que olhar a parte do como eu me supero. E aí o exemplo que eu adoro dar para todo mundo é aquela cena do Will Smith, onde ele tá na procura da felicidade. E aí ele tá na barra, ali na base da escadaria da corretora da Bolsa de Valores, e ele simplesmente vira pro rapaz, ele olha aquelas pessoas felizes, aquelas pessoas, né? Aí ele vê o carro encostando, o carro importado, e aí ele vira pro rapaz, esse carro é seu? É. Você trabalha aqui? Trabalho. O que eu preciso fazer para trabalhar aqui e ter um carro igual? E para quem não assistiu, assista. Para quem já assistiu, assista novamente com essa ótica e veja o esforço que aquela pessoa fez, baseado em uma história real. Aquilo ali não é, né, é baseado na biografia dele. O esforço que ele fez, as lutas que ele travou com as situações externas e com o próprio orgulho, porque ali foi uma luta travada com o próprio orgulho, a dente cerrado, para conseguir se autossuperar e chegar onde chegou. Não teve parte fácil, é isso que as pessoas não entendem. Para de invejar e achar que o outro conseguiu tudo fácil, que foi tranquilo. Não, todos nós temos medo, que acho que é a próxima live, tá, gente? Não sei, fica a hashtag, fica a dica. Eu não sei se é da semana que vem ou se é a próxima, mas eu acho que é... Não, a próxima acho que é julgamento e depois vem medo. A gente já vai dando spoiler, assim, que vocês já ficam antenados. Todo mundo tem medo, porque o medo é próprio do ser humano, mas eu não vou falar disso agora, que isso é para a live do medo. E todos nós temos que superar os nossos fantasmas mentais, que também é outra live. E com isso, é óbvio que conforme o nome do filme, A Procura da Felicidade, com isso, é claro que assim, conforme eu vou cuidando das minhas escolhas, da minha vida, da minha autossuperação, da minha... É muita coisa para eu me ocupar. E aí a inveja do outro vai me atingir? Não, cara. Não tem como. Por quê? Porque você não está na mesma frequência. Então, por favor, só usa patuazinho caso você ache bonito. Aquilo ali não vai afastar a inveja de ninguém, nem a tua dos outros. Para de achar que acender incenso afasta egum,
afasta a obsessora, afasta qualquer coisa. Não, melhora o ambiente, melhora o cheiro. E caso você trabalhe o teu padrão mental, afasta outras coisas. Ou não. Depende da tua aprendizagem, né? Tem esse ponto também. Depende do processo de aprendizagem que eu estou passando. Eu vou ficar com aquilo ali, né? As pessoas ficam colocando, não, porque Deus precisa olhar para mim, porque Deus tem que me livrar da pessoa, Deus tem que fazer... Não, cara, Deus não tem que fazer isso, não. Há 2000 anos atrás, um cara falou assim, ó, amai os vossos inimigos. Significa que eles não vão sair só para facilitar a tua vida. Desculpa. Ninguém vai sair do teu... Se você tiver que aprender a tolerância, você vai chegar uma pessoa na tua vida para te ensinar tolerância. Se você tiver que... Se a tua aprendizagem for paciência, você vai passar por situações que exijam muita paciência. Se a tua aprendizagem for o orgulho, for a vaidade, entende? Nós escolhemos os processos pelos quais nós passamos. E nem Deus, ou o Espírito Santo, ou a espiritualidade... Aliás, eu querer que Deus acabe com as pessoas, eu rezar para que as pessoas, para que Deus tire as pessoas do meu caminho, é de um egoísmo gigantesco. É de uma falta de, se você for cristão, de cristandade, se você for... Enfim, é de uma falta de humanidade. Porque as pessoas têm direito de estar no planeta tanto quanto nós temos. As pessoas estão no processo de crescimento delas tanto quanto nós estamos. E as coisas não têm que ser diferentes só para ficar mais fácil para mim. Este ser evoluído, encantador, cheio de luz, que já evoluiu e não quer ter contato com réis mortais que não evoluíram ainda. Acorda! A gente está aqui para lidar, né? Humanidade, como eu sempre falo. Uma unidade. Somos todos irmãos. Independente de time de futebol, partido político, crença, gostos, se é vegano, vegetariano, carnívoro, o raio que parta. Somos todos irmãos. Então as coisas não têm que mudar para ficar mais fácil para você. Você tem que mudar para que as coisas fiquem mais fáceis. E, por último, o que a gente faz com as pessoas que têm inveja da gente, que é o único conselho que eu dou para todo mundo. Torçam para que elas sejam felizes, torçam para que o melhor aconteça para elas, torçam para que elas consigam realmente sair desse processo independente de você, porque a pessoa não quer ajuda, mas que um dia ela consiga, porque gente feliz não enche o saco. E toca a própria vida, gente, porque é muita gente cuidando da vida um do outro. Rede social, como eu coloquei desde o início, deprime. Nós vemos muitas pessoas numa situação de felicidade, numa situação de paz, de viagem, disso, daquilo, e eu sempre coloco, ninguém tira foto feia. Ninguém coloca, né, a questão de uma foto de qualquer jeito, uma foto... Não, as pessoas vão tirar sorrindo, as pessoas vão buscar o melhor... Tem dicas, né? Qual o melhor ângulo? Qual o ângulo para não deixar o braço gordo, não sei o quê? Qual o melhor ângulo para você, para não aparecer as marcas do rosto? Qual o melhor ângulo da cintura para você, para não aparecer a barriga? Pelo amor de Deus, gente, mas tem a dica, vai estar todo mundo lindo. Hoje em dia você não precisa mais de pagar para corrigir em foto, você corrige no celular, você coloca filtro, você faz o raio que parta, fica todo mundo lindo. Menos tempo olhando a vida do outro, mais tempo cuidando da nossa. É o que a gente faz de melhor para lidar com a inveja do outro, que é do outro, não minha. A negatividade está no outro, não em mim. E ele pode realmente sentir. Porque se ele sente aquilo, aquilo é dele. E eu não sou ninguém, melhor que ninguém, para dizer que ele não pode ter qualquer sentimento, positivo ou negativo, dentro do processo que ele está. Tá bom? Gratidão a todos. Vejo todo mundo no sábado. Fiquem em paz. E boa noite.